é sobre o valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e disciplina da nossa Igreja Apostólica. Jesus, o nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão de santificar um povo para Deus o Pai, de acordo com os preceitos da Santa Doutrina. Cada um dos que formam esse povo apostólico, sendo fiel e obediente, terá, ao final de sua vida terrena, a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todo sempre no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não existem dor nem o sofrimento, mas júbilo, alegria e felicidade. Para preparar as almas para o Pai Celestial, Jesus formou a Igreja Apostólica e, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos legou a sua doutrina e a sua disciplina como regra de boa conduta, a fim de que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos e vivermos em paz e em santidade, e para que a cada dia possamos crescer na fé, no Espírito, no conhecimento do bem e da verdade, e sermos ricos da graça de Deus, vivendo com muita fé, coragem, paciência e as virtudes do Espírito Santo de Deus. Para que alcancemos a perfeição que Deus Pai espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à Igreja e à santa doutrina e disciplina que santificam o viver do Filho de Deus. É necessário também valorizarmos as reuniões de nossa amada Igreja, para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens dos céus que nos são transmitidas através dos púlpitos, na sede e nas congregações, e dos boletins internos da Igreja, através dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos, pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na Igreja a conviver em perfeita harmonia. No entanto, prezados irmãos, se não vigiarem, os cuidados da vida poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou São Mateus, dizendo: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo: o que haveremos de comer? Ou o que haveremos de beber? Ou o que haveremos de vestir? Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com essa recomendação, Jesus quis ensinar que não vos preocupeis excessivamente com os bens materiais, ainda que necessários à sua vida. Não estais sobre a terra para aqui viverdes imersos em pensamentos e em coisas materiais. Sois filhos de Deus, e Ele vos dará o que for preciso para a sua vida. Assim sendo, procurem se preocupar mais com a sua vida espiritual, sendo esforçado a cada dia em se apresentar a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com o seu espírito cheio de virtude e de santidade, sendo que ao final da sua vida será este o tesouro que deverão apresentar a Deus. Irmãos, deem muito valor às nossas reuniões, para que possam adquirir toda a nobreza da alma. Infelizmente, nem todos estão dando valor às nossas reuniões, principalmente na reunião de oração. Nas congregações, muitos faltam sem motivo justo. Obreiros deixam de cumprir seu ministério. Regentes, músicos e coristas deixam de fazer apresentações do coral. E isto, com certeza, entristece muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que pediram tanto nossa união e presença em nossas reuniões. Por todos esses motivos, estimados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica, pois ela nasceu dos céus e que para os céus voltará com todos os que forem fiéis aos seus ensinos doutrinários e que souberem guardar em seus corações tudo quanto aprendem através desta obra de fé e de caridade. Amém. Esta mensagem também é muito importante, prezados. Muito importante e nos remete a uma profunda reflexão interna em cada um de nós. O valor das nossas reuniões. Prezados, a sua presença na reunião, ela é tão valiosa. Muitas vezes nós não paramos para pensar. Muitas vezes, prezados, eu não estou aqui para julgar ninguém, não tenho esse direito, porque o juízo cabe a Deus e seus santos. Mas muitas vezes nós não demos valor, prezados.
aquilo que está ao alcance da nossa mão, aquilo que é de maior valor para nós. Vejam que aqui é mostrado para nós uma passagem na qual Jesus ensina aos seus discípulos e ao povo que os acompanhava, dizendo que não é para se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vai vestir, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus conhece tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo Ele vê, tudo Ele ouve, tudo Ele sabe. Com isso, prezados, eu quero fazer um parêntese e dizer que nós não somos proibidos de adquirirmos coisas materiais. Nós não somos proibidos de nos formarmos, de termos uma faculdade, de ganharmos um bom salário, porque isso é muito importante para a subsistência nossa, da família, do lar. Mas isso não é o de maior que nós temos, o de melhor que nós temos. Porque se deixar a vida hoje, fica para quem? Aquilo que deu tanto valor, que lutou tanto, trabalhou dia e noite. Hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho que ir para a faculdade. Hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho que fazer uma extra. E se deixar a vida amanhã? Vai apresentar para Deus o quê? A riqueza? Ou as obras aqui realizadas em nome dele? Prezados, a vida passa e passa tão rápido. Muito rápido. Ontem nós éramos crianças e as pessoas que nos conheceram sabem que nós éramos... Hoje nós já estamos quase com 50. Meio século de vida. E o que nós fizemos? Pouca coisa. O que nós temos que fazer, prezados, é criar tesouros no céu. Como que se cria tesouros no céu? Através das nossas obras, através do nosso proceder, através do nosso esforço, do nosso amor. Claro que eu vou dar valor à minha família, porque o que eu tenho de maior valor são filhos. Filhos é o maior valor que Deus deu, o maior presente a todos nós. Mas eu tenho que entender também que eu tenho que fazer a minha parte. Mas a salvação deste filho, quando for adulto, depende dele. Não sou eu que vou levar ele para o céu. Ele não vai me levar para o céu. A esposa, o marido, nenhum leva cada um para o céu. Cada um de nós vai chegar diante de Deus no dia e na hora e na vontade de Deus e dizer: Pai, aqui está as obras daquilo que eu realizei. Para quê? Para ganharmos a coroa da glória. A salvação. Para ganharmos um galardão. Eu falei, prezados, há uns 2 finais de semana atrás, quando eu iniciei a escala em Curitiba, eu lembrei de um fato que eu já ouvi de boca de apostólico. Pessoas dizendo assim: se Deus me salvar por misericórdia e eu ficar lá no fundo da fila, já está bom. Lá no fundo da fila? Por misericórdia? Ficar aqui 30, 40, 50 anos e ser salvo por misericórdia? Não vale a pena estar aqui. Não vale a pena. Nós temos que lutar por um galardão, prezados. E esse galardão vai ser dado a cada um de nós através do juízo de Deus. Se eu for um pastor dedicado, se eu for um pastor humilde, se eu for um pastor obediente, se eu for um pastor para minha família, outro fato que eu mostrei lá na congregação de Curitiba, de um fato que aconteceu na sede, quando um pastor faleceu, uma pessoa foi falar com o irmão Aldo e falou que gostava tanto dele, e que a festa tinha sido muito grande no céu. O irmão Aldo falou para essa pessoa assim: lá no céu ele é um simples membro, porque ele foi pastor só no púlpito, mas para a família dele ele não foi. Para a esposa e para os filhos ele não foi pastor. Vejam, prezados, galardão não significa que é pastor que está com a salvação garantida. Tem que realizar as obras, tem que lutar. Só agindo desta maneira, prezados, nós vamos chegar diante de Deus e vamos ganhar esse galardão. E nós não podemos ficar aqui simplesmente por ficar. Eu tenho que cada vez lutar mais, eu tenho que participar, eu tenho que me esforçar. O músico tem que se esforçar para tocar melhor. O regente para reger, para conhecer, para afinar. O coral da mesma maneira, participar dos ensaios. Eu sempre falo, o coral é o cartão postal da igreja. Muitas pessoas vêm nos visitar e eles verem esses bancos virados ao contrário. Verem ali instrumentos, teclado. Eles ficam naquela expectativa de ouvir algo grandioso. E muitas vezes aquela expectativa não é alcançada. Por quê? Porque não teve o interesse, não teve a participação, não teve o interesse de melhorar, não teve o interesse de tocar melhor, não teve o interesse de reger melhor, de cantar melhor, não teve o interesse de pregar melhor, não se esforça para aprender mais. E daí, prezados, como é que fica? Como é que nós vamos trazer as outras almas para o nosso meio? Nós que temos que fazer a nossa parte. Cada um no seu setor fazendo a sua parte. Se nós fizermos a nossa parte com humildade, com respeito,
entendendo que o meu direito vai até onde começa o direito do meu irmão, e eu não tenho direito de invadir o direito dele. Unidos na mesma fé, no mesmo amor, pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, um estendendo a mão ao outro. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, prezados, vão realizar coisas maravilhosas no nosso meio. Mas nós temos que entender isso. Porque o reino dos céus é muito justo. Com Deus ninguém tem parceria. Ninguém é melhor para Deus. Nós vamos ter que prestar conta para Deus de tudo aquilo que nós fizermos aqui nesta terra. Por isso, prezados, é importante lutar pela obra de Deus aqui nesta terra. Vejam que aqui é mostrado para nós o valor das reuniões e o valor da obediência à nossa doutrina e à disciplina. Não será tirado de nós isso. O maior valor que hoje nós temos, prezados, nesta igreja, o que nós temos de maior valor hoje é a nossa doutrina. Porque se hoje nós cremos e confiamos, glorificamos e exaltamos o nome de Deus, de Jesus, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos profetas, apóstolos e anjos, todos vivos em espírito no céu, foi ensinado por quem? Foi ensinado pela Santa Avó Rosa. Através de Jesus, ela ensinou nós crer e confiar desta maneira, que é o correto, essa é a vontade do reino dos céus. Se hoje nós temos uma disciplina para homens, para mulheres, para moças, para jovens, para crianças, foi nos dado por Jesus. Por quê? Para que nós sejamos diferentes diante da humanidade. Porque se nós não tivéssemos doutrina nem disciplina, se cada um subisse aqui e pregasse aquilo que ele queria, se nós andássemos da maneira que nós quiséssemos, nós éramos mais uma porta, assim como outras que existem. E eu não estou aqui criticando ninguém, mas outras que se preocupam somente com 10%. Só com o dízimo. Só com a questão financeira. Mas você pode fazer o que você quiser. O irmão Aldo uma vez falou, eu fico com 100, mas 100 fiel. Eu não preciso de uma igreja cheia, eu preciso de uma igreja que tenha qualidade. Para mim não importa a quantidade. A grande maioria se preocupa com a quantidade. A igreja tem que estar cheia. Mas é liberado tudo. Você faça o que você quiser, meu filho. Deus te deu o livre-arbítrio. Não, prezados, nós não. Nós estamos aqui para ser diferente. Nós estamos aqui para agir, para proceder diante dos olhos da humanidade. Nós somos apostólico. E muitas vezes, quando a pessoa que se diz apostólico não coloca em prática aquilo que é ensinado, muitas vezes ele é julgado pelas pessoas lá de fora, que diz assim, diz que é de uma igreja, que tem uma santa, que tem um santo, que tem poder, que é isso, que é aquilo, e olha a situação da pessoa. Joga na igreja aquilo que a igreja nunca ensinou. Esta igreja sempre teve o mesmo ensinamento, a mesma doutrina, a mesma disciplina. São 66 anos. E se Deus achar que nós temos que ficar mais 66, vai ser a mesma. Porque se nós mudar, nós não somos mais a igreja de Cristo. Se nós mudar uma vírgula, não somos mais a igreja da Santa Avó Rosa. Não somos mais a igreja do irmão Aldo. E não vamos ter mais a presença do reino dos céus em nosso meio. Isso Jesus falou lá no início. Quando ele deu a doutrina e a disciplina para a igreja, que a Santa Avó Rosa foi até o bispo e mandou-lhe mostrar para o povo, muitos não aceitaram. A Santa Avó Rosa voltou a falar com Jesus. Sabe o que ele disse? Minha serva, se querem a minha presença e a presença do reino dos céus, tem que ser assim, senão eu vou embora e nunca mais eu volto. O que a Santa Avó disse? Mestre, custe o que custar, mas a sua vontade será feita, custou a vida dela. Ela teve que derramar o sangue para que isso acontecesse. Então, prezados, nós temos que mudar. Nós não somos perfeitos, não somos. O inimigo luta contra nós, ele luta, mas nós temos uma regra. E eu sempre falo, esta regra ela não é para cima e nem para baixo, ela é ali. Não existe meio termo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Será isso? Será aquilo? Nada a ver isso, nada a ver aquilo. Cuidado. Quando começa esse tipo de pensamento, o laço do inimigo está bem pertinho, está prontinho para abraçar. E o irmão Aldo uma vez disse para nós, chega um ponto que eu e a avó não conseguimos fazer mais nada, porque a pessoa vira as costas para Deus e dá ouvido àquilo que o mundo oferece. Esquecendo que aquilo que o mundo oferece é como uma nuvem, ela é passageira, ela vai e ela volta e a decepção vem depois. E muitos já passaram por aqui, por o coral, pelos membros, e nunca mais conseguiram voltar. Isso é triste? É muito triste. Porque se fosse por Deus, por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, todos estariam aqui. Nós temos uma frase famosa em todas as partes que a gente passa, está escrito, Deus é fiel. Todos nós sabemos que Deus é fiel. Deus nunca foi infiel. Mas nós somos fiéis com Deus? É uma reflexão que nós temos que fazer.
Eu ouvi um dia numa congregação o jovem falando assim, o irmão Aldo quer salvar nós. Nós podemos fazer o que nós quiser. Acha que o irmão Aldo vai perder nós? O irmão Aldo quer salvar. Claro que ele quer. Essa é a mais pura verdade. Mas eles querem se salvar? A salvação depende de cada um de nós. Depende dos nossos atos. O reino dos céus está com a mão estendida, com o poder para nos dar aquilo que é de melhor. Agora depende de nós. Por isso, prezados, como falei e torno a falar, vamos lembrar do que foi ensinado. Vamos lembrar de tudo aquilo que a Santa Vó Rosa ou Santo Hermoaldo nos deu. Se eu estou correto, se eu estou certo, a minha consciência me diz que eu estou correto, que bom, parabéns. Vamos cada dia melhorar mais. Mas se eu não estou, ainda resta uma esperança. Muitos ficaram pelo caminho dizendo assim, o irmão Aldo foi para o céu e a igreja não foi. Mas já parou para pensar se naquele dia Deus diz assim, Aldo, traga todos os fiéis. Todos iam? Então há a se pensar. Vamos fazer a nossa parte. Porque Deus, prezados, tem chamado muitos. Muitos. Deus tem chamado e não tem idade. Antigamente a gente dizia assim, a pessoa é velha e vai para o céu. Hoje não. Nós temos aí regentes, coristas com 20, 21, 23. Jovens, Deus chamando. Porque se é para se perder, então que vá para a eterna glória. Pelo menos lá está garantido. Então, prezados, vamos lembrar. Por isso a sua participação nas reuniões, como foi mostrado para nós, principalmente na reunião de oração. Vejam nós aqui na nossa congregação. Nós iniciamos as nossas reuniões de oração, prezados, dava 110, 115 pessoas. Hoje, tudo bem que nós estamos entrando numa fase de inverno, que é muito frio. Nós estamos com 41 pessoas. E o resto? A presença dos senhores é muito importante. Deus, Ele confia tanto em nós. Deus tem tanta esperança em cada um de nós. Mas só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender uma coisa, que quem deve favor a Deus somos nós. Deus não deve favor a nenhum de nós. Nós devemos tudo para Deus. Se hoje Deus me dá o direito de eu ter uma cama, de eu ter uma casa coberta, de eu ter uma família, de eu ter filho, de eu ter um trabalho, de eu ter uma fonte de renda, de eu ter saúde, de ter a oportunidade de trabalhar pelo reino dos céus. Tudo isso é pelo amor de Deus, pelo amor do seu Filho e pelos santos formados por Ele. Por isso nós temos que fazer a nossa parte, prezados. Nós temos que fazer a mudança. O mundo, a vida está correndo tão rápido. O mundo está cada vez pior. Cada vez pior, prezados. O amado apóstolo já falava há milênios. O mundo jaz no maligno. Nós temos um pastor de nossa igreja que é da época da Santa Vó. Lá nos anos 58, a Santa Vó chamou ele e falou assim, o mundo está tão corrompido que já está pior do que Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra no passado foi destruído com fogo e enxofre pela promiscuidade e pelo pecado. Em 58 a avó falou para esse pastor, que está vivo, mora em São Paulo. O mundo já está pior do que Sodoma e Gomorra. Imagine nos dias de hoje. Então, prezados, para que quando chegar aquele momento, e vai chegar, eu não sei quando e não estou aqui para amedrontar ninguém, de deixarmos esta vida, porque nós fomos ensinados desde o início que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui por uma passagem, nós não somos deste mundo. Que nós estamos aqui passando uma história e o dia que for da vontade de Deus, Deus chamar nós para os céus. Que nós tenhamos a consciência, que nós tenhamos este prazer de chegar e olhar diante de Deus e dizer, Pai, aqui está aquilo que eu realizei. A coroa da glória que o Senhor dará a mim. E esta coroa, prezados, nós temos o dever de apresentar a Deus com muito mais brilho do que Ele nos deu. Por quê? Porque nós tivemos ensinamento, nós tivemos o Consolador, nós tivemos um profeta e fazemos parte do fim dos tempos, o tempo da regeneração. Por isso, que cada um de nós façamos essa reflexão e vamos fazer a mudança. É isto que o reino dos céus nos convida. Amém.